O mundo está prestes a testemunhar mais uma consequência da chamada emergência climática. Os Estados Unidos se preparam para a chegada de um furacão que pode ser o pior em mais de 100 anos. Umas ondas chamadas de surge, de aproximadamente 3 metros, que vão invadir, o lugar onde ele entrar. Literalmente vai haver um dilúvio na região. Não vos assombreis com o que está ainda para acontecer, Amanácia. Meus amigos, os sinais da volta de Jesus estão intensificando cada vez mais. O que vemos agora, as notícias sobre várias coisas acontecendo pelo mundo inteiro, confirmam sinais do retorno de Jesus Cristo. O furacão Milton está previsto para chegar na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira. Muitas pessoas têm comentado sobre o que está acontecendo e sobre tudo que envolve sinais da volta de Cristo. Furacão Milton, que vai atingir a Flórida nesta quarta-feira, pode ser um dos mais devastadores da história. A natureza está gemendo. O furacão, ele vai chegar como categoria 4. Já houve furacões de categoria 5. Mas o que é extraordinário nesse furacão é que ele vai provocar algumas ondas, chamadas de surge, de aproximadamente 3 metros, que vão invadir o lugar onde ele entrar. Literalmente vai haver um dilúvio na região ali de Tampa. Um segundo aspecto também que faz dele algo extraordinário: o seu range, ou seja, o seu diâmetro, o seu tamanho, é mais de 500 quilômetros. Praticamente toda a Central Florida, Flórida Central, vai ser atingida por esse furacão. Meus queridos, o ano de 2024 está difícil. Nós precisamos orar em todos os sentidos. Se você crê que a natureza está gritando para manifestar aos filhos de Deus que está chegando a hora, comente aqui, compartilhe. Um dos meteorologistas mais conhecidos nos Estados Unidos se emocionou ao comentar sobre a intensidade do furacão Milton, que vai atingir o estado da Flórida. Just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Esse fenômeno já está sendo classificado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos como explosivo. Milton se formou no fim de semana como uma tempestade tropical, entrou na segunda-feira já como um furacão categoria 2 e em pouco mais de 4 horas avançou 3 categorias até alcançar o nível 5, o ponto mais alto na escala de intensidade de furacões. Nesta terça, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo à população para que evacue a região onde o furacão vai passar. Segundo Biden, é questão de vida ou morte. Do espaço, um astronauta conseguiu flagrar o tamanho do furacão que se aproxima dos Estados Unidos. O mundo está em contagem regressiva para o que pode ser a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Chegou ao ponto extremo da prefeita da Flórida falar claramente para a população: se vocês não saírem de casa, vocês vão morrer. Esse é o avassalador furacão Milton, que vai chegar em menos de 24 horas em solo americano. Chega a ser desesperador ver a análise dos especialistas no assunto. It's just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Até mesmo sendo visto de fora da Terra, as imagens do furacão impressionam. A previsão é que os ventos cheguem a uma velocidade de até 250 km por hora, o que significa que na principal escala usada para medir a violência dos furacões, esse furacão se encontra aqui no nível 4, quase no nível 5. E mesmo com o presidente americano anunciando que essa é uma questão de vida ou morte, diversos moradores de zonas próximas decidiram ficar em casa, inclusive brasileiros como a atriz global Nívia Stelman. E sim, o parque da Disney está bem na rota do furacão. O parque vai ser temporariamente fechado, o aeroporto de Orlando já cancelou todos os voos. E vamos torcer para que no vídeo de amanhã eu volte aqui para te mostrar que não aconteceu nada demais, que as pessoas estavam preparadas e que não houveram vítimas. O mundo está prestes
prestes a testemunhar mais uma consequência da chamada emergência climática. Os Estados Unidos se preparam para a chegada de um furacão que pode ser o pior em mais de 100 anos a atingir a Flórida. São quilômetros de congestionamento em busca de segurança. Mais de 1 milhão dos 3 milhões de moradores da região de Tampa foram orientados a deixar suas casas com a aproximação do furacão Milton. É a maior ordem de retirada de civis desde 2017. O aeroporto da cidade fechou hoje de manhã. No total, 12 milhões de pessoas estão sob alerta. Então aqui dessa região da Baía de Tampa já foi embora. É quase uma área fantasma. O Milton deve chegar aqui amanhã no final do dia, com ventos de até 285 km por hora. O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu que a população se prepare para o pior. Segundo ele, há 8 mil homens da Guarda Nacional prontos para atuar na região. Nós podemos reconstruir casas e negócios. Nós podemos reerguer a vida das pessoas, mas só se elas sobreviverem à tempestade. DeSantis ressaltou que há risco de tempestades muito fortes para quase toda a costa oeste do estado, com inundações que podem chegar a até 4 metros. Em Orlando, a expectativa é de que os impactos não sejam tão fortes. Mesmo assim, os moradores vão passar os próximos dias abrigados em segurança. Eles estocaram água e alimento. A região ainda se recupera do furacão Helene, que passou há 2 semanas e causou destruição. Mais de 10 pessoas morreram no estado. Houve estragos ainda maiores na Geórgia e na Carolina do Norte. Ao todo, a passagem do Helene matou mais de 230 pessoas. Nesta terça-feira, o furacão Milton passou pela costa do México, a 830 quilômetros da Flórida. Os ventos fortes derrubaram postes de energia e árvores. Segundo as autoridades locais, não houve vítimas. No fim da tarde de hoje, o Milton voltou a ser considerado um furacão de categoria 5, a mais alta na escala de risco. O presidente americano aprovou declarações de emergência para a Flórida e pediu às companhias aéreas que ajudem na retirada das pessoas. Se você recebeu uma ordem para sair de casa, você deve segui-la agora. Você já deveria ter saído de casa. É uma questão de vida ou morte, e isso não é um exagero. O jornal americano The New York Times revelou que a Agência Federal de Desastres americana está sobrecarregada por causa do excesso de desastres naturais acontecendo ao mesmo tempo no país. Por isso, menos de 10% dos funcionários estão disponíveis para responder a um dos piores furacões em um século. Demo Watson, diretor da Agência Federal de Desastres, respondeu que eles estão com uma presença robusta na Flórida. Ele avaliou que os furacões estão ficando mais frequentes e mais intensos, e que as equipes estão se adaptando para responder a essa nova realidade. Mandou-me a não vos assombreis com o que está ainda para acontecer, Ramanácia. Muitos sinais ainda virão no decorrer deste ano sobre essa terra. Ai, Tecobadai. Muitos tais ainda, Shebrocomandui que sou. Por causa do coração rebelde, como a náusea e volúvel do homem. Porém vos digo, aqueles que me buscam de Procomoncho, aqueles que têm aliança de Banácia com Andúbia, eu, Senhor, guardarei Xenébia. Os guardais somente um pouquinho, porque necessário será tudo acontecer. Mas eis que vos digo, remanto como Anduvinequécia, é tempo de exaltar os que me servem em espírito e em verdade. Eu, Senhor, o meu anjo desta balança, e Nicóvia taprando povo súbia. Ai, quantos estão em falta, Ribiriquias, ó Mandúbia.